Paz e graça, amados, Deus abençoe você nesse dia que se inicia essa nossa semana. Hoje quero falar com você sobre Pablo Marçal. Talvez você já escutou falar, mas fique até o final desse vídeo, porque não é especificamente sobre o Pablo Marçal que eu quero falar simplesmente, mas sobre o perigo dessas ideologias e desse modo, vamos dizer, de uma mistura do evangelho com aquilo que seria o coach. Antes de mais nada, quero dizer que não sou contra a pessoas que fazem o coach. Eu sei que tem muitos amigos aqui no canal, pessoas que também exercem essa profissão. E é uma profissão séria quando levada verdadeiramente a nível profissional e sério. Mas quando mistura a mensagem do evangelho e começa a colocar nisso tudo, vira um balaio de gato, como diz na minha cidade, e se corre um risco muito grave. E eu quero tratar sobre esse assunto com você, sobretudo você que me acompanha aqui no canal. Eu sempre coloco nos meus vídeos, eu peço para que vocês possam dar sugestões a respeito de vídeos, né? Então eu quero tratar sobre esse assunto com você. Bom, quem que é o Pablo Marçal? Pablo Marçal é um influenciador bem famoso, coach também, né? O seu nome é Pablo Henrique Costa Marçal. Ele nasceu em Goiânia, jovem, nasceu em 87 aí, tem os seus 36 anos de idade, né? Ele é empresário, político, coach, influenciador digital, tornou-se conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal nas redes sociais, enfim. E aí ele ficou bem famoso em 2022, quando ele protagonizou a subida, uma expedição ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, onde levou mais de 30 pessoas ali, e aí precisou dos bombeiros irem salvar essas pessoas ali, né? Ali depois ele foi candidato em 2022 ainda foi candidato à pré-presidência, né? Foi pré-candidato à presidência da República. Na cabeça dele, ele iria ganhar, ele tinha muitos seguidores, eu tinha feito uma promessa para ele, e iria ser o novo presidente do Brasil, enfim. E aí, aconteceu que não deu certo, depois ele acabou concorrendo aí, ganhou 243 mil votos como deputado e a sua candidatura foi cassada, né? Bom, Marçal em 2010, ele foi colocado aí foi investigado, né, por furto qualificado e por subtrair dinheiro de bancos. Ele não cumpriu a pena porque o período da condenação depois prescreveu, né? E, enfim, e sobreveio antes do trânsito julgado, então foi cancelado tudo isso. Tem várias situações que eu não vou entrar especificamente aqui, porque a minha intenção, de forma alguma, é denigrir a imagem desse rapaz, mas eu quero pegar o conteúdo que ele traz. Um conteúdo aparentemente bom para você, mas que, ao meu parecer, enquanto teólogo, enquanto católico, vejo como algo perigoso. Eu vou pegar um vídeo que viralizou nesses dias, e é até um pouco engraçado, mas virou meme. Esse vídeo aqui, onde ele fala de uma situação do helicóptero. Presta atenção. O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira para ninguém que estava atrás, que era só a minha família inteira. Meus 4 filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei. Falei, você sabe que o motor tá parando, né? Essa calma aqui. Aí ele, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Faz seu melhor. Até a voz eu baixei. Faz seu melhor. E o olho regalado. Eu falei, você foi treinado para isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa eu tô aqui. E eu assim, ó. Eu dei aquela olhada e pensei, será que é a última que eu tô vendo esse povo? E a Carol assim, sorrindo. Tá tudo bem, ó. Aqui, ó. Tô com o cu na mão. Mas é ok, né? Veja, a autoconfiança, isso que é uma pessoa autoconfiante demais em si mesmo, né? Falar pro piloto, olha, se der algum BO, não se preocupa que eu tô aqui.
pode contar comigo, como se ele fosse piloto, né? Então esse vídeo virou um meme, porque a pessoa começa a acreditar tanto, ela começa a acreditar tanto em si mesma, que ela se perde no personagem, né? E é esse é o caminho se nós não tomarmos cuidado. Porque o que, que o coach, é, o falso coach faz, né? De novo, repito, não estou de forma alguma criticando aqueles que fazem um trabalho sério. Mas, se você for olhar de fato na vida de muitos que se dizem assim, a sua vida está completamente fora do compasso da vida. Então, a pessoa começa a contar tantas histórias, contar tantas mentiras, que ela começa a acreditar que aquilo é verdade. E aí começa a viver uma vida de super-herói, aquilo que os padres gregos já tratavam sobre esse assunto, do homem que quer fazer a apoteose. O que é a apoteose em grego? É a sua autoelevação. Por suas forças, ele consegue, ele pode, ele é o maior. E se você pensar positivo, você vai conseguir chegar. E aí você tira do centro a providência, você tira do centro aquilo que é a dependência total no Senhor, e você volta a um antropocentrismo, isto é, coloca você mesmo, ou egocentrismo de você no lugar que não é para você, porque nós não temos controle sobre a vida. Por exemplo, coisa simples, Jesus já nos ensinou sobre isso. Você tem controle de quantos fios de cabelo hoje vão cair do teu cabelo, da tua cabeça? Qual fio de barba que vai nascer, ou se não vai nascer? Nós não temos esse controle. Mas Jesus, ele muito delicadamente nos explica sobre a dependência de Deus com Deus, que o Senhor que faz todas as coisas. Então, eu pego esse meme aqui para você dar um pouco de risada, ele ensinando o, o piloto do helicóptero. Aí tem um outro vídeo, que é esse vídeo aqui, né? E aí é grave, porque veja, começa a se misturar as coisas. E veja como ele é evangélico, então já tem já os seus erros por si mesmo nesse sentido a nível de doutrina, né? Para nós católicos, claramente. Veja o que ele fala sobre Jesus e Nossa Senhora. Eu sei que é mais confortável para você que é religioso falar Deus está no controle de tudo. Não tá. Eu já vejo uns 60 vídeos só com esse pedaço que eu acabei de falar. Pablo fala que Deus não está no controle. Não é ainda esse. Quando ele trata sobre esse assunto aqui, ó. Se Jesus fosse a religião, todos nós seríamos judeus. Porque a religião que Jesus era, e sempre será, judaica, não é evangélica. Você tem que falar para uma pessoa que a Maria nunca foi católica e Jesus nunca foi evangélico, é um choque para muita gente. Um dia um senhorzinho no meio do mato, lá em Maripotaba, Goiás, ele me viu passando, sentou na minha frente e falou: rapaz, você acabou com a minha vida. Eu falei: o quê? O dia que você falou que Jesus não era evangélico, nem Maria católica, eu passei mal. Que eu tinha certeza que eles eram. Veja, são cortes claramente, ele está falando num contexto, ele está dizendo, mas é importante você pegar essa mensagem. Jesus era católico ou evangélico? Ele joga esse tipo de chave, de código, as pessoas poderem pensar. De fato, Jesus, ele foi um judeu exemplar. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um israelita, e a palavra, o evangelho, os evangelhos, o próprio apóstolo Paulo, as cartas, o Novo Testamento o tempo inteiro faz questão de demonstrar que Jesus, sua mãe, a sua família era judeu. Jesus ia ao templo, Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado ao templo, Jesus ele fez o ritual de maioridade judaica com 12 anos, quando está entre os doutores da lei. Então, isso não é um problema, nunca foi um problema para nós. Porém, nós temos que entender que nosso Senhor, sendo judeu, ele não funda uma nova religião ou anula a religião judaica. Jesus dá sentido à lei. Ele é o cumprimento da lei. Portanto, é por isso que a igreja, ela é o novo povo eleito, porque em Cristo, Jesus, naquela cruz, ele que é a lei, ele que assume a lei, porque pela lei morreríamos,
a igreja nasce do seu lado aberto e, portanto, então, Cristo funda a igreja. Ora, enquanto fundador da igreja, enquanto o cabeça do corpo, do seu próprio corpo, do corpo místico, que é a igreja, então a igreja nasce do judaísmo. Nós temos uma raiz judaico-cristã, chamada assim. Isso é muito claro. É claro que Nossa Senhora não era católica, porque ainda não existia o conceito de igreja, porque a igreja de fato nasce na cruz e tem a sua plenitude em Pentecostes. Então, os 33 anos, 35 anos da vida de Jesus, Jesus e Maria e os apóstolos eram judeus. Mas temos que compreender que a igreja nasce a partir de um judeu. Portanto, a igreja é uma instituição fundada por Nosso Senhor. Isso é claro. Mas o que está nas entrelinhas de um discurso como esse? Da autossuficiência. De você não precisar de uma comunidade, de você não precisar de alguém para poder te conduzir, de você não precisar de obedecer regras. Eu faço a minha igreja, eu sou a minha casa, a minha igreja. Eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de frequentar minha paróquia, eu não preciso de frequentar até mesmo de grupos evangélicos que estão aqui, né? Não preciso de frequentar a minha congregação, a minha igreja. Eu mesmo resolvo. E aí se torna um culto, uma religião self-service. Então, veja que quando se mistura, cria-se uma grande confusão. Aí, o mais grave para mim é esse vídeo aqui, ó. E aqui, eu quero que você fique comigo, porque eu quero te explicar teologicamente a heresia e a gravidade disso aqui. Eu sei que é mais confortável para você que é religioso falar Deus está no controle de tudo. Não tá. Eu já vejo uns 60 vídeos só com esse pedaço que eu acabei de falar. Pablo fala que Deus não está no controle. Não, eu não falo não. Estou veementemente confirmando, sem sombra de dúvida, com teste lógico, inclusive. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida não era uma merda desse jeito. Ponto final. Se Deus estivesse no controle de tudo, você nem precisava ler a Bíblia, ele controlava tudinho. Agora você tem que saber, ele é soberano sobre todas as coisas, ninguém é maior que ele. Se ele falar é assim, é assado, acabou. Agora o que você tem que entender, tem coisas que, tipo, cada 10 coisas precisam ser feitas. 9 é você que vai ter que fazer. Então o que é a parada? Se você não anda com alguém que é apaixonado pelo reino, fica tranquilo, você nem vai saber o que é isso. O reino não é comida, não é bebida, não é lugar. Então o que o reino é? O reino é uma energia, o reino é domínio, o reino é governo. E não tem lugar mais poderoso para você exercer o reino do que lá na sua casa. O dia que você descobriu por que querem destruir as famílias, aí você vai entender que eu tô falando é real. Como que destrói o reino? Como que atrasa o reino? Deixa eu te explicar o que alguém quer fazer. Quando alguém não consegue vencer algo, o que esse alguém quer fazer com a outra pessoa que já sabe que vai ganhar? Atrasar a vitória. Qual que é o lance do diabo? Só atrasar você, atrasar seu casamento, atrasar seus filhos, atrasar seus negócios. Quantas empresas tem aqui, meu filho? Quantos empregos que ia gerar nesse país e não gera porque você não destrava? Quantas coisas eram para serem feitas, mas você olha e fala, mano, eu não vou fazer, eu não dou conta. Dá conta sim, só que você tem que ir no caminho, crescendo. É no caminho que você vai conectar. Eu te faço a pergunta aqui, Deus está no controle de tudo ou não? Escreve aqui nos comentários para mim. Primeira coisa que nós temos que compreender é o conceito de reino. E o conceito dessa pergunta, Deus domina todas as coisas? Ele está no controle de tudo de fato? Diga a cada 10 coisas que você faz, 9 é sua responsabilidade e 1 é de Deus? Amados, essa foi uma heresia que a igreja já combateu na época de Santo Agostinho, com Pelágio. Pelágio foi um monge, um religioso, um presbítero, que, por causa dos seus escrúpulos, ele lutava muito, dizia que a nós conseguiríamos a salvação através dos nossos méritos, através também do jeito nosso, das nossas forças, pelos nossos esforços, pela nossa virtude, pela vida. Então, você mereceria a salvação a partir de uma até mesmo autossalvação, podemos dizer assim, porque o pelagianismo nada mais é do que você colocar a confiança ou a garantia da tua salvação no mérito e no esforço teu pessoal. Infelizmente, existe ainda um neopelagianismo que é incutido ainda, escondido em algumas entrelinhas da igreja, por exemplo, quando você acha que é pela sua piedade,
pelas quantas missas que você participa, por todos os sacramentos que você vive, ou o culto que você faz aí na sua igreja, você que é evangélico, que você vai ser salvo. E na verdade, sim, isso é importante, mas se nós fazemos tudo isso sem o amor a Deus, sem a devoção, sem o arrependimento, sem a entrega, sem a conversão, sem deixar ser alcançado, sem se reconhecer pecador, não adianta de nada, você pode descer para os quintos dos infernos com tudo isso. Então, primeira coisa, Deus, ele é Dominum, ele é o Senhor que dá a vida. Ele venceu a morte, ele reina, Cristo é rei, rei do universo. O reino de Deus nada passa despercebido, Jesus nos ensinou isso, que por trás das circunstâncias, boas ou más, que aqueles que estão enxertados nele, que vivem nele, passem, essa pessoa está ligada e o Senhor, sim, conduz a sua vida. Claramente que talvez esse rapaz quis dizer que o Senhor, ele não pode tomar decisões por você, porque ele te deu o livre-arbítrio. Ok, o livre-arbítrio, eu posso escolher de estar com o Senhor ou não, tanto é que eu posso escolher a minha comunhão com Deus ou romper com Ele e eu mesmo me autocondenar ao inferno. Já fiz um vídeo sobre o inferno com vocês aqui explicando. Mas o mais importante em tudo isso é compreender que até mesmo se eu sou bom, até mesmo se eu quero, até a minha vontade de querê-lo, vai dizer Santo Agostinho para nós, é ajuda de Deus, é graça de Deus. Então nós somos assistidos pela graça, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos nada. Por isso que Deus deu seu Filho para nos salvar, porque se o homem fosse autossuficiente a tal ponto, não precisaria de Salvador. E aqui caminha algo perigosíssimo, eu vejo muita gente fazendo cursos e reverberando, né, esses ensinamentos que beiram a heresia. Infelizmente, minha gente. Por isso eu digo, não misturem o coach com o evangelho. Quer pegar o evangelho como referência para poder, mas faça direito, com responsabilidade. Não diga que Jesus, por exemplo, uma vez ele disse isso, que Jesus, nosso Senhor, ele só não falava de dinheiro porque ele não teve filhos. Por isso que Jesus ele não se preocupava com dinheiro, né? Então veja, são sofismas, são palavras bonitas, lindas, mas que não trazem a verdade. Eu vou tratar sobre você para te falar o que é o reino de Deus para a Igreja Católica, para nós católicos, para o cristianismo. O que é o reino para Jesus? Mas antes de falar disso, eu quero tratar com você sobre um outro tema que está ligado a esse tipo desses novos gurus da internet, que são os neosofistas. E o que são os sofistas? Os sofistas nada mais são do que, na época, eram filósofos inteligentíssimos, que a palavra sofista deriva da palavra sofistes, que significa sábios. Eles eram filósofos que rodavam na época de Platão, de Sócrates, o mundo grego, as cidades gregas, sobretudo em Atenas, e educavam os jovens. E eles cobravam para que esses jovens pudessem pagar, cobravam muito caro. Só que a grande questão que, por exemplo, Platão e Sócrates acusam os sofistas é que os sofistas eles não tinham compromisso com a verdade. Para os sofistas, a verdade absoluta não existia. A verdade era relativa. O modelo da disseminação deles, por exemplo, do conhecimento dos sofistas, era de disseminar conhecimento com uma finalidade instrumental, ou seja, o conhecimento tinha que ter algo, uma finalidade prática na vida. Até aí, ótimo, muito bom. Mas os objetivos deles, eles defendiam o seguinte, veja o que eles defendiam. Relativismo. Então, todas as questões ligadas à vida, como cultura, religião, política, poderiam ser modificadas dependendo da situação. Os sofistas eles levantavam dúvidas sobre a pertinência das leis, sobre a necessidade das instituições. Será que precisa de uma instituição?
vamos falar instituição religiosa, para que eu tenha um culto a Deus verdadeiro, sabe que eu posso fazer, eu rezo mesmo sozinho, fica onde eu estou, eu não preciso de ir numa igreja, eu não preciso de um intermediário, eu vou direto a Deus. Dá para pegar alguma coisa aqui? Os sofistas, eles levantavam dúvidas sobre isso e sobre tudo. Para eles, não existia uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta, um conceito de verdade, algo que rege eticamente, virtualmente, virtudemente a vida. Você pode mudar. A verdade é relativa. Depois eles tratavam sobre outra realidade, sobre a natureza da alma. Para eles, né, a alma era para os sofistas passiva e poderia ser moldada por discursos convincentes e bem elaborados. Veja, o conceito de alma, ânima, o conceito de intelecto também, o intelecto, a razão, os apetites da alma, que é a vontade, a deliberação, enfim, todas essas questões, para os sofistas, não. Os sofistas, eles acreditavam justamente que a alma, ela podia ser moldada por discursos convincentes, bem elaborados. De fato, de alguma forma, eles não estavam errados, porque você, quando pega uma criança e você educa ela para o mal, se você educa uma má educação, pode sim gerar maus educadores, uma má sociedade, enfim. Claro que, dependendo dos discursos convincentes, da oratória, você consegue convencer a pessoa. Mas, se você não tem compromisso com a verdade, aquilo que você está fazendo não é o bem, mas sim o mal para o outro. E a argumentação principal deles, para os sofistas, eles se preocupavam em desenvolver excelentes argumentos para desestabilizar e colocar em xeque a argumentação dos seus interlocutores. Então, eles sempre escutavam os outros, tentavam argumentar de alguma forma para dizer, olha, você está errado. Vem Sócrates com o seu método maiêutico, chamado assim, que fazia as pessoas pensarem por si mesmas. E de fato a filosofia, o conceito filosófico do pensamento nada mais é do que despertar no outro a capacidade de poder pensar, de autogovernar-se, de ter as rédeas da sua própria vida à luz do autoconhecimento, não à luz de um guru que me diz o que eu devo fazer. Isso transferindo para a realidade teológica, para a realidade cristã, para a doutrina, Cristo, que é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos desperta para aquilo que somos chamados e fomos chamados desde toda a criação, que é se assemelhar a ele. Agora, você viu que o Pablo aqui disse algo sobre o reino, que o reino de Deus é uma energia, o reino de Deus é domínio, o reino de Deus é governo, o reino de Deus também o é, mas o reino de Deus não é só isso. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica fala para nós sobre o reino de Deus? Número 2816. Reino de Deus, né? Basileia. E o nome Basileia significa reino, reino de Deus. No Novo Testamento, o mesmo termo Basileia pode ser traduzido por realeza, nome concreto ou reinado. O reino de Deus existe antes de nós, de fato. O reino de Deus existe antes de nós. O conceito de que Deus, ele reina, e esse reinar é dominar todas as coisas, dominam, né? Todas as coisas estão sob o seu olhar. Se o Senhor tirar o olhar da sua criação, não existe mais nada, porque ele sustenta com a sua graça. Então, essa graça, esse reino já existe antes de nós. E ela foi revelada através do Verbo de Deus encarnado e anunciado ao longo do Evangelho e veio na morte e na ressurreição de Cristo. Então, o reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia, ele está no meio de nós. E o reino virá na glória quando Cristo restituir a seu Pai. Mas veja, aqui o que vai falar para nós, São Cipriano de Cartago, e aqui o Catecismo trata conosco esse tema. Ele diz assim, o reino de Deus pode até significar o Cristo em pessoa, a quem invocamos com nossas súplicas todos os dias e cuja vinda queremos apressar por nossa espera. Assim como ele é nossa ressurreição,
Assim como ele é a nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos, assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é o verbo de Deus feito carne, é Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que quando Pilatos pergunta para Jesus onde estava o seu reino, ele diz: o meu reino não é desse mundo. Porque Jesus, o reino de Jesus, é o reino dos corações. Ele não é exterior a nós, por isso que se de fato o mundo já está no poder do maligno, se de fato o Senhor, o reino de Deus fosse político, exterior, o mundo não estaria assim. Mas o reino de Deus é uma mudança interior. O reino de Deus é uma predisposição, é o encontro de Cristo, do Senhor, que reina na nossa vida e na nossa alma. Portanto, em si, o reino de Deus não é uma energia. O reino de Deus é uma realidade na vida dos que creem. Porque aqueles que são batizados em Cristo, você que viveu a sua vida no Senhor, você que foi batizado e agora mergulhou sacramentalmente a sua vida nele, a sua vida pertence a Ele. Com toda a liberdade de filho, porque a verdadeira liberdade está em ser aquilo que nós somos chamados a ser, que é mais parecidos com Jesus. E portanto, é Jesus na sua casa, reinando na sua vida, reinando no teu coração. É o Senhor dando vida e sendo o centro da existência, e não você com o seu alto ego, com alter ego, com alto ego, com autoconfiança, com tudo aquilo que você acha que você pode, não é com a sua força, não é com a minha força. Por isso que eu gosto demais da parábola do semeador, quando Jesus diz que o reino do céu é semelhante a um semeador que saiu a semear. Ele vai contando para nós os lugares onde a semente cai na pedra, cai no espinho, cai em terra que não tem como dar fruto, mas quando cai na terra boa, essa semente, ela cresce. Ora, a semente do reino, ou a semente do verbo, é o próprio Cristo dentro de nós. O reino de Deus é a graça do Espírito Santo dada e derramada dentro de você, dentro do teu coração, para que você tenha comunhão com o Pai, para que você possa estar unido a Jesus, para que você possa ser filho no Filho. Esse é o reino de Deus. É o reino dos corações, de homens e mulheres transformados de dentro para fora e não de fora para dentro. Dito isso, Rafa, o que você tem a dizer do Pablo Marçal? Eu digo a você, tome cuidado. Aprenda, como sempre ensino a vocês, a pegar o que é bom, mas saber ter discernimento. Olhe para a vida. Veja o testemunho, se essa pessoa de fato, ela a nível cristão te acrescenta algo, te traz algo, Deus te abençoe. Mas tenha discernimento em compreender o que é bom e o que não é. Tá certo? Uma pessoa que diz para você, que fala pro piloto de helicóptero ficar tranquilo que o helicóptero, que o cara nem percebeu que tava dando pane, foi ele que percebeu. Um cara que fala que ficou 100 horas sem comer nada e mesmo assim continuou fazendo exercício, fazer todas as coisas como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa que fala que de um dia para noite aprendeu a nadar e venceu o triatlo, natação. Então assim, o brasileiro, ele tem uma carência muito grande. Porque, infelizmente, no Brasil, nós não tivemos figuras, foram escondidas essas figuras de modelo heróico para nós. Então, a gente tem a tentação de ir em tudo que é tipo de fãs, eventos de doutrina por aí, e a gente fica babando, né? Por isso que o brasileiro já dizia, Ariano Suassuna, dá muito mais valor às coisas exteriores ao Brasil, porque nem conhece o próprio país. Nós temos muitos santos no nosso país. Nós temos grandes filósofos no nosso país que foram desconhecidos, pessoas que construíram a nossa nação. Mas a gente está sempre olhando para fora, porque nos ensinaram a isso. Não, gente. Retome a sua vida com Jesus. Sem Jesus você não faz nada. O reino de Deus não é uma energia. O reino de Deus não é você viver a sua vida por si mesmo, mas viver para o outro e viver totalmente dedicado a Jesus. Tá certo?
Cuidado com os sofistas desse tempo. Cuidado com aqueles que vendem uma falsa verdade. Fique com a verdade de Jesus e com aquilo que Jesus deixou, que é a sua igreja. O reino de Deus, eu gosto demais daquilo que São Tomás de Aquino fala para nós, e também o magistério da igreja, quando trata para nós dizendo o seguinte: o reino de Deus, ele tem o seu início, a semente do reino está na igreja. Por que está na igreja? Porque é na igreja que você recebe o batismo. O reino nada mais é do que o paraíso, do que o reino dos céus. Ele culminará no reino dos céus quando Cristo voltará na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Mas o reino, ele hoje é um encontro, é deixar-se ser encontrado pelo Senhor. Não troque Jesus, não troque o Evangelho, não troque ninguém, nenhum ser humano que te anuncie aquilo que te tira do centro da sua vida, que é o Senhor. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, dessa resposta também, dessa opinião que fiz aqui a respeito. Vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Deus abençoe você poderosamente. E se você não é membro do Apostolado de São Rafael, escreve aí no Google Apostolado de São Rafael e Santos Anjos e venha fazer parte desse exército de irmãos que propagam o amor aos Santos Anjos. Deus te abençoe.